a forma como a gente se desligou das nossas tradições portuguesas, né? Quer dizer, o que é um rompimento, uma tentativa de rompimento absolutamente falso, artificial, né? Porque assim, você não rompe com a sua tradição cultural com um gesto revolucionário, com um gesto pretensamente revolucionário, né? Quer dizer, isso é uma coisa totalmente artificial, né? Quer dizer, para você desfazer, né, as ligações que nós temos com toda a história e com toda a cultura portuguesa, bom, isso daí é uma coisa assim, não é com um monte de discursos radicais que você consegue destruir. As influências portuguesas no Brasil são variadas. Estão em manifestações óbvias, como a religião católica e o calendário religioso, com muitos atos que até hoje se praticam, mudando as ruas e as rotinas dos brasileiros. E passam por sutilezas, como a inserção da manga em Pindorama, fruta hoje entendida como marca brasileira na culinária mundial, e a feijoada, entendida erroneamente por alguns como herança africana. Mário de Andrade, um dos motores da Semana de Arte Moderna de 1922, comentou em seu ensaio sobre a música brasileira que uma arte nacional não se faz com escolha discricionária e diletante dos elementos. Uma arte nacional já está feita na inconsciência do povo. E sobre a influência portuguesa especificamente, ele completa: qualquer reação contra Portugal me parece perfeitamente boba. Nós não temos que reagir contra Portugal, temos é de não nos importarmos com ele. Não ter o mínimo de desrespeito nesta frase minha. É uma verificação de ordem estética. Se a manifestação brasileira diverge da portuguesa, muito que bem, se coincide, se é influência, a gente deve aceitar a coincidência e reconhecer a influência, a qual é e não podia deixar de ser enorme. Dois autores maranhenses, Alana Muniz e Gilson Davids, no artigo Influência da Literatura Portuguesa no Brasil, Poesia Garretiana em Parnaso Maranhense, demonstram o DNA português do que se praticava no Maranhão na segunda metade do século XIX, portanto, um período afastado da independência e no apagar das luzes do Império. Mas o que aconteceu? Esse pensamento, que é um pensamento muito caro à esquerda, penetrou no meio universitário, né, e se tornou hegemônico, né? Então, por exemplo, hoje você vai cursar letras, né? O pessoal já começa a história da literatura pela semana de 22. Como se antes de 22 não existisse literatura, né? E aí você pode fazer algumas matérias optativas, né? Se você quiser saber aí, quiser estudar, por exemplo, o Manuel Antônio de Almeida, né? E outros autores, né? Fatalmente vai ter um curso sobre Machado, mas assim, para por aí, né? Quer dizer, o padre Antônio Vieira, por exemplo, começou a ser recuperado de 10 anos para cá, timidamente, né? Quer dizer, e a nossa relação com Portugal nas universidades, até onde eu sei, quer dizer, a literatura portuguesa ficou como uma matéria absolutamente dispensável, né? Quer dizer, o que é um absurdo, né? Inclusive, se você não quiser estudar a literatura portuguesa aí, se você não quiser estudar Camões, por exemplo, bom, mas assim, a literatura portuguesa contemporânea, né, é uma das literaturas mais fascinantes da Europa, hoje, né? Basta você ler, por exemplo, o José Luiz Peixoto, que é um romancista incrível, né? Quem quiser conhecer um pouco do que está se produzindo em Portugal, leia, por exemplo, um livrinho dele chamado Morreste-me, né? Que é uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Foi publicado aqui no Brasil com um atraso, acho que de 10 anos. De tal maneira, nós estamos de costas para o que se faz em Portugal, né? Para não falar de outras coisas, né? Tem tradutores fascinantes, né? Hoje em Portugal, você vai ler os clássicos russos, você não tem uma tradução, você tem duas, né? Tem dois tradutores que ficam brigando entre si em Portugal para ver quem faz a melhor tradução do russo. Portugal tem poderosa tradição em traduções. Os russos, por exemplo, encontraram no casal Filipe e Nina Guerra
canal fluente para as suas obras. Ele é português, ela moscovita. Desde 1996 são atuantes neste campo. No caso brasileiro, a primeira tradução de Crime e Castigo, diretamente do russo, foi de 2001, por Paulo Bezerra, na editora A34, 135 anos após ser escrito por Dostoiévski. Mas sabe de uma... Sim, isso é de uma riqueza cultural, né? Incrível. E nós, desgraçadamente, estamos de costas para tudo isso. Tá? Enfim, os problemas são né, tremendos.